A Deus, o Criador, devemos obedecer tudo o que Ele diz. Vamos ver como obedecer ao Criador eterno. O Filho de Deus diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda nas trevas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim se beberá. Vamos ver porque o Senhor Jesus diz: quem crê em mim não morrerá eternamente, passa da morte para a vida. Ele está falando passa da morte para a vida porque a pessoa não está mais sujeita à morte que leva à condenação. A morte que leva à condenação é dissipado pela luz que verdadeiro, o Filho de Deus é a luz, o Filho de Deus é a vida, o Filho de Deus é o pão que nos sustenta. Ele é a verdade e a vida, o caminho que nos conduz ao Pai. Ninguém poderá ver o Pai senão pelo Filho. Ninguém conheceu o Pai senão pelo Filho. Ninguém pode conhecer. Ele é a expressa imagem do Deus invisível. E todo aquele que viu e vê ou crê no Filho de Deus, esse também crê no Pai. Porque ele diz: quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Uma certa vez, um jovem rico aproximou do Senhor Jesus Cristo e falou para ele: Bom mestre, ó mestre, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Então, conforme ele perguntou, o Senhor respondeu: Você sabe os mandamentos? Ele disse que sabia. Então o Senhor Jesus falou: Vai, faz tudo isso que você diz e viverá. Mas se quiser ser perfeito, vai, vende as riquezas que tem e dá aos pobres e terá comigo um tesouro no céu. Ele retirou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Mas vamos ver o contraste e a diferença que teve entre esse jovem rico e aquele moço chamado Natanael. Então ele perguntou para o Senhor, aquele que é o pão da vida, aquele que é a verdade e a vida, aquele que é a luz do mundo, aquele que é a própria vida que nos conduz ao Pai. E ele perguntou para ele: O que farei de bom para herdar a vida eterna? Então, se esse jovem fosse iluminado naquela hora para conhecer com quem ele estava falando, ele verdadeiramente abraçava o Filho de Deus e dizia e confessava com toda a sua alma quem era o Senhor Jesus Cristo. Ao passo que ele viu Natanael num certo lugar e Filipe falou para Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, Jesus de Nazaré da Galileia. Filipe então respondeu: da Galileia? Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Filipe falou: venha e vê. Quando ele viu o Senhor Jesus, ele disse: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Visto que não foi a carne nem o sangue quem revelou aquele Natanael naquela hora, mas o próprio Deus que iluminou a sua mente para conhecer o seu filho. Jesus Cristo ficou muito contente e disse que maior coisa ele ia ver o Filho de Deus descendo sobre as nuvens junto com os anjos para buscar os seus. Então, crer no Senhor Jesus, eu creio que a maior glória que a pessoa pode obter aqui na terra, não existe riqueza, não existe nada nesse mundo que se possa comparar. O amor de Deus em Cristo Jesus é incomparável, é infinito, é profundo, é imenso. O Deus eterno que deu testemunho do seu Filho amado para nós viver por Ele. Então, essa é uma glória que a pessoa pode receber nessa vida. É crer no Filho de Deus. Eu provo isso, que eu tenho certeza disso, que crer no Senhor Jesus Cristo é tudo, tudo para mim. E deve ser tudo para todos que ouvem e creem.
porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer que todo homem venha a prestar atenção nas suas palavras registradas nas Escrituras Sagradas, para que todos venham compreender a sua vontade. A vontade de Deus é essa, que creia no seu Filho, que ama o seu Filho, pois Deus quer que nós cremos nele. Deus quer que todos os homens se salvem, vindo ao conhecimento da verdade. A verdade é Cristo. Não existe outro caminho, porque a verdade, o caminho, a verdade e a vida é Cristo. Ele é a luz do mundo. Ele é o pão da vida. Ele é a ressurreição. Aonde há a ressurreição, as trevas da morte é dissipada. Veja, quando Lázaro estava na sepultura, fazia 4 dias que Lázaro já estava em estado de decomposição. O Filho de Deus chegou e só diz: Lázaro, sai para fora. Então aquele morto saiu normalmente da sepultura como uma pessoa perfeita, em perfeita saúde. Toda aquelas impurezas da morte que a morte causou no seu corpo foi dissipada. Por quê? Jesus Cristo é a luz do mundo. A luz verdadeira que veio ao mundo para iluminar todo o que nele crê. E todo o que nele crê verá a glória de Deus. Ele falou para Marta: eu te disse, Marta, que se você crer, verás a glória de Deus. Ela confessou e disse: eu creio, Senhor, que tu és o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E foi então que o Senhor Jesus mostrou realmente que ele é o Filho de Deus. O próprio Deus que mostrou. Fazendo assim que o seu filho ressuscitasse o morto há 4 dias que já estava em estado de pudrificação, para que toda a humanidade pudesse compreender que era o próprio Deus quem testificou do seu Filho unigênito, o amado, a quem o Pai pôs a confiança nele e entregou todo o poder a ele no céu e na terra, para que ao nome do seu Filho se dobre todo o joelho, tanto dos que estão no céu como dos que estão na terra. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém.